Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Há um longo tempo não apareço aqui no canal, mas o porquê você já sabe nos vídeos anteriores. E sempre quando eu tô melhorzinha, eu venho aqui postar alguma coisa pra vocês. Hoje mesmo passei bem, mais ou menos quase uns 2 meses gripada e ainda estou me recuperando. Não estou 100% ainda, mas vamos lá. O vídeo de hoje não é para falar sobre gripe, é apenas para esclarecer algumas dúvidas, tá? O que acontece, gente? Vira que mexe, eu recebo perguntas referente ao país daqui. Então, eu vou tentar explicar, assim, quando é uma pergunta assim, mais simples que vocês me mandam, às vezes, dependendo da pergunta, eu respondo, né, pelo direct. Mas tem perguntas que eu acho que são interessantes e valem a pena um vídeo, tá? Não que as perguntas não sejam importantes, todas elas são. Mas tem perguntas que eu acho que é legal passar para todo mundo, que assim a resposta fica igual para todo mundo. Mas vamos lá. No nosso perguntas e respostas de hoje, eu vou estar respondendo como foi o processo de adaptação em um novo país. Então vamos lá, gente. O processo de adaptação em outro país, ele é muito relativo, vai variar de pessoa para pessoa. Por que eu falo isso? Porque existem vários fatores, não só físicos, como também psicológicos, tá? Então, não é uma coisa assim que, tipo, receitinha de bolo, que eu vou falar para vocês, não. O processo de adaptação, ele varia de pessoa para pessoa. No meu processo de adaptação, ele não foi absolutamente nada fácil em todos os sentidos, tá? Para começo de assunto, eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, mãe, pai, irmãos, entendeu? Então, só o fato de ter que aceitar a ideia de conviver longe deles, com um oceano de distância, entendeu? Foi realmente algo assim muito difícil para mim. Eu sentia muita falta deles, eu chorava demais no início. Hoje em dia eu ainda sinto saudade, mas já não choro mais tanto como eu chorava logo no início. Eu chorava praticamente todas as noites, todos os dias, era horrível, né? Porque é assim, tá, gente? Só para vocês poderem entender mais ou menos a situação. Uma coisa é você morar longe de alguém no Brasil, que você sabe, você pode pegar um carro, pode pegar um ônibus, né? Pode pegar um busão, pode pegar até um ônibus de viagem que seja, né? Que aí, coisa assim de uns 3 dias, se for uns 3 dias você tá lá, dependendo de onde você estiver, ou às vezes em 3 horas, às vezes em 4 horas, tipo São Paulo, Rio. Bem, depende, gente, né? Da localidade. Mas vocês estão no mesmo país. É algo mais acessível, é muito mais fácil, né? Às vezes você pagar, sei lá. Eu nem sei mais quanto que tá os valores das passagens, pra ser sincera, tá? Mas sei lá, uns 2 mil, 3 mil, 4 mil para ir para percorrer um percurso, do que pagar às vezes 8 mil ou até mais em passagem internacional. Embora que eu, às vezes viajar para dentro do Brasil ainda é mais caro do que internacional. Mas por fim, acho que vocês deram para vocês entenderem, né? Vocês estão dentro do mesmo território, não dependem para tirar visto, não precisam de visto, precisam de dinheiro para pagar o transporte para chegar. Então não é assim, né? Vocês sabem, né? Sei lá, às vezes, dependendo do caso, né? Brigou com o marido, pega um táxi, pega um Uber, né? E pronto. E aqui não, gente. Para eu poder visitar minha família, eu tenho que pegar um avião ou ir de barco. Tô brincando, nem sei se tem barco, deve até ter. Mas, assim, eu tenho que pegar um avião, cara. E são 12 horas de voo, né? Na minha situação ainda pior, porque eu tenho 2 filhas, então... Já viu criança em aeroporto, dentro de avião, interter uma criança por 12 horas, embora que elas geralmente dormem dentro do voo. Mas mesmo assim, é um processo, uma logística muito mais difícil, né? Então eu sentia muita falta da minha família, isso eu acho que foi o que mais pegou. Fora também falta de outros fatores, né, gente? Porque de alimentação, né? Que no Brasil nós comemos arroz, feijão, né? Nós temos uma variedade de frutas, de verduras, entendeu? E não é que aqui não ache, aqui é muito mais difícil de achar. Por exemplo, feijão, alguns mercados você vai encontrar feijão. A maioria das vezes ele vai ser enlatado.
A não ser que você vá em um shopping brasileiro ou alguns shoppings indianos, né? Às vezes você acha farinha de mandioca. Às vezes no mercado tem uma seção que é de comidas do mundo. Só que varia muito de mercado para mercado, de região para região. Entendeu? Que nem eu tenho uma amiga minha que mora em Londres, que ela acha assim, no comidas, né, do mundiais, ela acha até farinha de mandioca, acha feijão, acha tudo, né? Já que os mercados da minha cidade já são mais simples, não acha tanta coisa assim. Porque é mundial, não Brasil, né? Mundial, mundial. Mas por fim, então assim, a questão alimentação é um dos fatores também que pegam muito, entendeu? Porque realmente às vezes a gente sente falta de um feijãozinho com arroz, às vezes a gente sente falta, né, de uma determinada verdura, de um chuchu, de um, sabe? E aqui assim, às vezes você acha, às vezes você não acha, às vezes tem no mercado, às vezes não tem, às vezes tá no mercado longe de você, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa assim constante que nem no Brasil. Não que assim, a gente tem outras verduras, nós temos outros tipos de fruta, né, assim, mas assim, tipo aqui tem muita uva, sabe, aquelas blueberry, a família berry da vida, né, mas é mais difícil achar, tipo assim, você até acha, mas é mais difícil achar uma manga, né, como é que chama, meu Deus? Um abacate igual ao do Brasil. Aqui tem aqueles abacates, mas aqueles abacate preto, pequenininho, sabe, pra fazer salada, guacamole. Então, assim, é difícil, né? Então, a alimentação também é diferente. E questão também da sua cultura, né, gente? A gente brasileira, a gente tem essa mania, né, de abraçar, beijar todo mundo, né? Vai cumprimentar sempre com um beijinho no rosto, né? Se você se cumprimenta alguém de longe, olha aquela ali, ó, se cumprimentando de longe, o pessoal acha até estranho, né? E a gente brasileira é isso, de abraçar, de dar beijo, nós somos carinhosos, né? E aqui eles não são carinhosos. Se você for dar beijinho no rosto de alguém que você não conhece, o cara vai ficar te olhando tipo assim, oi? Entendeu? Então, assim, é bastante complicado nesse fator também, né? Da questão nossa cultural, né? Então, eu sentia. Eu cheguei num ponto tanto que hoje em dia eu escuto qualquer tipo de música brasileira, não interessa o que seja, porque eu sinto saudade da língua, né? Da nossa língua, de falar a nossa língua. Então, eu lembro que às vezes eu estava andando assim pela cidade e quando eu via alguém falando português, dava vontade de ir lá e dar um abraço, dar um beijo, porque era como se eu estivesse escutando um pedacinho de casa, né? Então a língua também faz muita falta, fez, né? Hoje em dia é mais adaptada, mas eu fazia muita falta. Que mais? E a saudade das coisas simples da vida, né? Um pastel no final de semana, uma coxinha, isso que tem brasileiros que revendem, mas eu não sei o que passa na cabeça dos brasileiros aqui, que eles querem vender a preço de real em pounds. Entendeu? É uma loucura, gente. Tipo assim, sei lá, no Brasil vocês pagam, R$5 numa coxinha, R$5 no salgado. Eles querem vender aqui por 5 libras a coxinha, 5 libras o salgado. Eu não sei o que passa na cabeça de brasileiro, entendeu? E moral da história, né? Vocês pagariam o quê? Vamos supor, você vende uma coxinha 5 libras. Você multiplica isso por 6, por 7, entendeu? Vocês pagariam R$35 uma coxinha. Então, é tipo assim, né? Então, assim, você até acha que é brasileiro vendendo, né? E geralmente é o olho da cara, eu não sei o que passa na cabeça deles, ainda tô pra entender. Mas, por fim, então, assim, você sente saudade dessa parte também da alimentação, sabe? Eu sinto saudade do barulho do cara da Ultragás, do cara vendendo ovo na porta, do cara fazendo anúncio da loja dele, da testemunha de Jeová, da igreja berrando, sabe? A gente sente muita saudade disso, porque aqui é tudo muito silencioso, tudo muito quieto, cada um na sua, cada um vivendo no seu mundinho fechado, literalmente. Então a gente sente saudade, sabe, de bater papo com a vizinha, sabe, de papear na rua. A gente sente muita falta, que é muito diferente nesse quesito também. Então vamos lá, cultural, comida, temperatura, gente. Sim, a temperatura também influenciou muito no meu processo de adaptação.
Principalmente quando eu mudei para cá de vez, já era dezembro, ou seja, né, já início de inverno. E tava assim, tipo, muito frio. Eu lembro que eu sofri muito no primeiro ano. Eu lembro que eu cheguei a chorar de tanto frio que eu senti. Eu tive uma crise de choro por causa do frio que eu tava sentindo, que doía os ossos, né? E para piorar ainda era no apartamento que a gente mudou na época, que era o único apartamento do prédio inteiro que não tinha janela dupla, porque aqui as casas todas, né, tem janela dupla, né, por causa da temperatura. E eu lembro que era o único apartamento no prédio todo que só tinha a janela igual do Brasil, de um vidrinho só. Aí que eu congelava mais ainda. Aí eu lembro que eu fui com meu marido, esse apartamento estava desocupado. E aí a empresa que ia limpar os aquecedores, né, que ia ligar os aquecedores, que os aquecedores estavam todos entupidos, só ia tipo chegar uma semana depois. E o que aconteceu, gente? A gente tava sem aquecedor. Aí eu lembro que meu marido teve que comprar esses aquecedores tipo a óleo, igual esses do Brasil, sabe? Que liga na tomada, para poder amenizar um pouco, mas ainda assim era cruel. Foi um ano assim que eu lembro que a gente teve frio até março. Eu lembro até da data que foi uma nevasca que a gente passou, que foi dia 23 de março de 2017, 2018, acho que foi 2018, que tava assim um frio assim, gente, que nevava assim, tipo, era assim uns blocos assim de neve, assim, de mais de 20 centímetros, era muito neve. E foi a primeira vez, meu primeiro ano eu peguei neve pesada, né? Então imagina, era tudo muito lindo, mas também tudo muito assim, assustador, né? Embora que quando tá nevando, por incrível que pareça, não está tão frio. Estranho. Geralmente tá frio quando tá sol e céu azul. Eu não sei o que raio que acontece, que geralmente aqui eu não sei o que acontece, que quando tá sol e céu azul tá mais frio do que quando tá nublado. Mas por fim, então, ou seja, eu tive que adaptar a todos esses processos, tanto de temperatura, como de alimentação, como cultural. Eu tive que lidar com a saudade da família e, além de todo esse processo de adaptação que aconteceria com qualquer um, eu tive que adaptar a nova vida que eu estava levando, que era uma vida de esposa e de mãe de um bebezinho. Então, tipo assim, foi muito pauleira. Para mim foi muito pauleira mesmo. Eu demorei assim bem uns 6 meses para um ano, entendeu? Para tipo me conformar com a minha nova realidade. E não, quando eu falo me conformar com a minha nova realidade, não de arrependimento de casamento nem de filho, não, entendeu? Mas assim, esse processo de adaptação a essa nova vida, né? Então, foi bastante difícil. Eu demorei bem uns 6 meses para um ano. E nesse processo, meu marido foi um anjo de candura, né? Porque ele teve que aguentar, né, a mulher com depressão, chorando, com brigas às vezes, porque é lógico, né? Às vezes você acaba descontando, né? Essa frustração, né, de não ter as coisas, de não ter as pessoas que você estava acostumado ao seu redor. E aí te aconteciam, sim, muitas brigas, mas graças a Deus eram brigas assim, não eram brigas na verdade, era eu brigando, não era ele não. Meu marido, graças a Deus, nunca levantou um dedo para mim, quanto mais a voz. Então, foi muito difícil de verdade, entendeu? Aí eu até brinco, né? Porque tem muita gente que vem pra cá, né? Com esse intuito, não, porque eu vou morar aí, porque não sei o quê. Só que eu conheço muita gente que falou tanto e não ficou 3 meses, não aguentou, não segurou por 3 meses, porque é pesado. Eu brinco, se você sobreviveu 6 meses, não se preocupa que o resto você sobrevive. Mas o processo de adaptação é bem difícil. É diferente, sabe, quando você vai fazer uma viagem de turismo. Aí o que você tem que se adaptar é só com o seu fuso horário. O restante do lugar que você tá que tem que se adaptar a você, né? Agora, uma viagem de turismo é uma coisa. Agora, quando você vai para morar, aí é outra história, né? Porque quando a gente está turistando, tudo é lindo, tudo é diferente, tudo é maravilhoso. A gente fica, nossa, olha como isso é moderno. Olha, isso aqui não tem no meu país, né? A gente fica assim, tudo brilhando, tudo maravilhado. Olha o preço disso, né?
E só que quando você muda, quando aquilo ali você olha para as paredes e fala assim: "Não, aqui é o meu lar, é aqui onde eu vou morar, agora aqui é a minha casa". Nossa, cara, isso é um choque. Eu nunca vou esquecer do meu marido, né, que uma dessa frase que ele usou comigo, né. A gente estava assim dentro do carro, né, e ele falou assim aí eu falei assim: "Nossa". Eu peguei, fiquei olhando para as ruas assim, aqui as ruas são todas iguais, tudo igual, não interessa se você vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, entendeu? Deve ser você não saiu nem da vizinhança. E, e aí ele andando assim comigo, eu falei assim, agora aqui é a sua casa. Eu lembro quando ele falou isso pra mim, e eu olhei para aquelas ruas, olhei para aquelas casas, tudo igual, eu falei assim, não! Foi terrível, gente, essa frase eu nunca vou esquecer. Mas é isso, gente. Esse foi o meu processo de adaptação. Depois vocês que estão em outros países me contem como é que foi o processo de adaptação de vocês, ou até mesmo você que está no Brasil, que de repente mudou para uma cidade do norte ou mudou para uma cidade do sul. Conta aí nos comentários como é que foi o seu processo de adaptação, porque o meu foi heavy metal, viu? Foi difícil. Mas graças a Deus hoje eu já estou mais do que habituada aqui. Tem, lógico, certas coisas que eu ainda não admito, não engulo, mas, né, eu vou fazer o quê, né? Eu estou neste país, sigo as regras deste país. É isso, gente. Beijão e até uma próxima.